eu sou a Camila e hoje a gente está aqui com duas convidadas que vão nos ajudar numa obra aí que a Unicamp pediu. E, não só a Unicamp, a gente precisa aprender porque os vestibulares estão cada vez mais perto, o prazo está encurtando. Isso mesmo, Tá bom, gente, eu sou a Vivian, professora de literatura da Unicamp. E eu sou a Larissa, também sou professora de literatura da Unicamp. Hoje elas vieram trazer uma obra de Olavo Bilac, que é A Tarde. Então a gente vai conversar sobre quem foi o Olavo Bilac, como é essa obra, como é a estrutura, o que ele retrata, falar sobre o autor e da obra no geral, Isso mesmo. E vamos começar então falando sobre Olavo Bilac, Bom, eu acho importante a gente lembrar que principalmente ele era um admirador da língua portuguesa, ele era muito apaixonado pelo nosso idioma. E, bom, tem outras curiosidades também sobre a vida dele. Por exemplo, ele já fez faculdade de medicina, mas nunca terminou, porque ele foi obrigado pelos pais. Também já fez direito, terminou no primeiro ano, nunca foi pra frente. E é porque ele não queria mesmo, o que ele queria, o sonho dele era ser um poeta. Ele já fez parte da Academia Brasileira de Letras, ele foi um aluno sempre assim, muito ativo na cultura brasileira, na literatura. Ele também era carioca, foi nascido no Rio de Janeiro, criado lá. Bom, é isso. Uma coisa que acho que é muito importante ressaltar é que ele fazia parte da escola literária, que é o parnasianismo, E o parnasianismo está sendo cobrado pela Unesp. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa escola literária que ele fazia parte. Então, como principal característica, a gente pode colocar o como que a norma padrão da língua, O Bilac ele era muito apaixonado pelo português, aquele português correto, que é o que todo brasileiro deveria saber falar, mas ninguém sabe. Então, as suas obras são, inclusive, muito difíceis de serem compreendidas, A linguagem, as palavras, são palavras muito complicadas. Muitas pessoas, inclusive, quando eu comecei a faculdade, tinha muita complicação para conseguir entender o que ele estava falando. Então, o parnasianismo é isso, a norma culta a língua, Tem reflexões, mas muito por cima, assim, tudo muito superficial. O que eles prestigiavam mesmo era a estética dos poemas em termos de linguagem. Não existia essa coisa de colocar uma reflexão ou um assunto muito adentro dos poemas. Então, a principal escola acadêmica, literária, do Olavo Bilac era o parnasianismo, mas ele trabalhava com outras ou era realmente Era o parnasianismo, ele era parnasianista raiz mesmo. Então, A Tarde também era parnasianista, ele aplicou essa estética na Tarde. A diferença é que a Tarde ele entra um pouco em alguns assuntos, mas nada muito fundo, tudo muito superficial. Vamos, voltando agora que a gente começou a entrar de novo no livro, na obra, vamos falar sobre a estrutura que essa obra aborda, Eram 99 poemas, mais especificamente sonetos, que são poemas que têm ali um padrão mais rígido. São formados são dodecassílabos, decassílabos, são 4 estrofes, 14 versos, nada mais, nada menos do que isso. Todos os poemas são exatamente assim, todos são esse nome. Se são sonetos, tem que ser assim. Certo. E os sonetos, a diferença é que eles não narram alguma coisa, eles descrevem ou defendem um ponto de vista. Então, se eu falo sobre amor no meu soneto, eu vou explicar o que é o amor, descrever e não contar uma história de amor. Então vai ser uma narrativa, de uma história de fadas. Ele vai ser abordar um assunto sério, vai ser isso e exatamente. Legal. Uma coisa bem legal sobre as obras dele no livro A Tarde é que ele escrevia bastante no hiperbato, que é o quê? É a inversão sintática. Então, tipo assim, por exemplo, a Camila fala, a Camila entrou na sala. Ele não escrevia assim, ele queria deixar um pouco mais chique, sabe? Ele falava, entrou na sala a Camila. Sim, é pra dar esse ar mais culto, mais formal nas obras dele. Complica pra quem tá lendo, Mas tudo certo, Bom, então a gente já falou da estrutura do livro, que é composto por sonetos, e já falamos que do parnasianismo, mas tem alguma outra característica que é importante o pessoal que está cursando vestibular lembrar no específico dessa obra? Sim, tem bastante características que a gente tem que lembrar na hora de estar fazendo vestibular. Algumas delas são os temas que ele aborda na obra,
sobre o amor, mas nunca de forma assim profunda. Ele sempre fala de forma supérflua, não retrata muito a fundo. Bom, ele também é muito patriota e ele retrata isso nas obras dele, dá pra gente perceber bastante disso. Ele também assim, mostra os ambientes, descreve lugares, cenas. São 99 sonetos na tarde. E muitos deles têm até uma sequência de vários que retratam montanhas, céus, lagos, todas as paisagens que ele encontrava no dia a dia dele mesmo. Né? Outra coisa também é que ele trata dois períodos nas obras. Um deles é da infância dele, que ele fala com bastante nostalgia, e da velhice, que ele fala com remorso, com ansiedade. Interessante. É uma coisa que eu tenho curiosidade, a questão do título, né? Como escolher um título para uma obra de 99 sonetos, né? Uma coisa, como que vai expandir todo esses números de sonetos em um único título? E também se o título tem a ver com os sonetos, né? Porque 99 poemas não é possível, né? Que no caso ali, uma palavra só descreva ou tem a ver. Então, como eu disse, ele puxa um pouquinho do reflexivo pro livro dele. Nada muito a fundo, mas ele puxa um pouquinho. E ele colocou esse título, Tarde, porque a gente lembra tarde e entardecer. É um período que a gente não tá assim pulando de felicidade, um período que a gente tá mais reflexivo. Né? Então, por conta dele ter abordado um pouquinho de reflexão de cada coisa nessa obra, ele escolheu esse título, Tarde, justamente por ser um período que a gente tá mais pensante sobre a vida. Já é ali no final de tarde, já estamos todo mundo cansado do trabalho, então a gente já tá realmente refletindo, né? Bom, então vamos falar agora de algo que interessa pro pessoal que está ouvindo nosso podcast, que é algo que todo mundo gosta, que é fofoca, né? Tem alguma, sei lá, da vida pessoal dele ou das obras dele que é legal de se conversar, assim, Porque já não é possível que uma pessoa 100% adulta, assim, né? Vamos lá. Bom, tem uma coisa bem curiosa, na verdade, sobre a vida dele. Não é uma fofoca, mas ele foi a primeira pessoa do Brasil a sofrer um acidente de carro. Quando ele estava Que interessante, né? Ah, que beleza. Foi uma coisa muito legal. O que aconteceu com a vida dele? Mas ele não faleceu, mas ele realmente foi um acidente. Inclusive, ele faleceu em 1918. E a obra Tarde foi publicada em 1919, um ano depois dele ter morrido, né, falecido. E então é considerado uma obra póstuma. Mas em nenhum momento Ele não viu o livro sendo publicado, né? Mas foi ele que organizou tudo, não foi outra Ele pessoa. deixou pronto. Deixou tudo pronto e só foi publicado após a morte dele. Entendi. Tem mais alguma? Tem a Maria de Andrade, porque ele deu uma entrevista para um jornal falando que até que eu gosto do Bilac. Esse até doeu, hein? Esse até doeu. Imagina ele lendo, né? Exatamente. Nossa! Ele considerava o Bilac, assim, realmente uma pessoa extremamente apaixonada pelo português. Ele assim, exaltava muito a norma culta que o Bilac usava. Só que ele, como estava em um período diferente, ele considerava o Bilac um pouco ultrapassado, Sim, assim. Maria de Andrade já é uma parte mais modernista, né? Então ele acreditava que o Bilac tinha que acompanhar o tempo, né? Que as coisas estavam mudando. E o Bilac continuava no mesmo. Continuava. Ficava ali na norma culta, no padrão, né? Mas aí, o que ele achou sobre esse até? Então, não tem nada registrado sobre uma reação do Bilac, mas com certeza deve ter doído, porque, gente, até que eu gosto do cara, ele não é realmente bom assim. Por um lado, se você for ver bem, é uma crítica importante, porque se o Olavo Bilac realmente quer trazer esse tradicionalismo, então por um lado é bom, porque Maria de Andrade virou e falou pra ele, ó, você tá a mesma coisa de sempre. Então é isso que ele queria passar. Então, É um tá pouco, tudo ok. é um pouco como a história da Cecília Meirelles, que tava toda a galera num tempo mais modernista e ela ainda não fugia do que ela queria. Não tinha, né? Exatamente. Ele tinha uma convicção daquilo que eles gostavam de fazer e eles seguiam, e por mais que os outros não concordavam tanto. É interessante, né? Demais. Mais alguma? Então, teve uma polêmicazinha sobre o Bilac, porque por conta dele ser muito superficial, ele não entrava nada a fundo, então uma coisa que ele gostava de escrever nos livros dele era sobre a beleza feminina. Só que ele não levava atrás as mulheres que
emoção, sabe? Todo aquele lenga-lenga que os outros atores faziam. Ele falava sobre a beleza física mesmo, mas uma conotação um pouquinho mais pro lado sexual mesmo. Realmente superficial. Sim, Não superficial. falava algo que a mulher tinha de interessante, sei lá, de algum sentimento ou ação, né? Então isso gerou uma polêmica assim, a galera fala, nossa, mas esse cara realmente é muito superficial, não entra em nada, né? Que veio ficar falando sobre a beleza física feminina, né? Como só isso importasse. Exatamente. Entendo. A gente já falou de toda a vida pessoal e também das obras do Bilac. Então, a gente já encerrou desse assunto. Vamos voltar um pouco sobre a obra em si, porque como a gente disse, é uma norma culta, é uma coisa complicada de se compreender. Tem alguma dica que vocês podem dar para um pessoal que vai realmente cursar a Unicamp ou qualquer outro vestibular, a Unesp também, né, que está cobrando o carnesianismo? Vocês têm alguma dica? São pra temas bem pessoal? complicados para estudar, talvez seja um pouquinho mais difícil. Sim. Bom, não querendo ficar muito clichê, mas primeiro se lembrem que vocês não precisam ficar nervosos, façam a prova com calma. E também, se vocês não tiverem lido o livro, não tem problema. A gente está fazendo esse podcast exatamente por causa disso. Então aqui a gente já apresentou tudo que vocês precisam saber, né, sobre o livro, as características, só lembrar do que o Bilac escrevia nas suas obras, qual que era o intuito dele com isso. Isso é uma coisa bem interessante, né? Hoje a gente tem bastante disponibilidade, porque não precisa somente ler o livro, né? A gente tem vários tipos de formas para buscar Bastante acesso, só né? tem que ter interesse de correr atrás. Você pode ter dificuldade em uma coisa e facilidade em outra, e tem todas essas disposições para vocês ir atrás, de procurar. Pra quem não gosta de ler, pode escutar podcast, ver vídeo com análise, tudo mais. Ainda mais esse livro que é super complicado, é uma literatura muito difícil. É só ir com calma, ler, tentar compreender. As dicas que foi passado hoje também já ajuda bastante, porque o pessoal fica mais tranquilo, porque às vezes assusta, né? Você chega na prova, você já tá tenso. Aí você lê alguma coisa e fica tipo, o que é isso, né? Então é um pouco complicado, mas é só ir com calma, juntar as dicas que a gente deu hoje, fica mais fácil de lidar, né? Uma coisa importante para a gente enfatizar é que não só ler a obra, mas buscar entender o contexto em que ela se encaixa, o contexto em que o autor viveu, quais os pensamentos que ele defendia e a sua biografia, porque a biografia do autor influencia muito no padrão que ele vai escrever, né? Então é importante buscar esses outros aspectos, não ficar preso somente na obra. Só assim, tentar dar um mínimo resuminho assim, só pra pegar assim, menos de um minutinho de resumo, só pra eles realmente entenderem sobre a obra, sobre o autor. Tá bom, calma, gente. Vamos lá. Uma coisa bem curta, só pra Soneto, carnesianismo e... Tá, primeira coisa, sonetos. A obra é composta por 99 sonetos, não são narrativos, são descritivos, defendem um ponto. Ele é muito nacionalista, então lembrar isso é importante. Eu já vi uma questão que caiu anteriormente numa prova, o que o Bilac abordava nas suas obras. Nacionalismo, o amor, como de uma forma superficial, mas ele abordava. Eu acho que o principal assim é o nacionalismo. Ele até ajudou a compor o hino Da bandeira. da bandeira, né? Eu não lembro onde, mas eu li sobre isso. E é importante ressaltar isso porque envolve um pouco desse nacionalismo dele e como ele mostrava o amor dele pela pátria, né? Legal, gente. Então, vamos entrar no assunto aqui um pouquinho, né, mais técnico de novo. A gente vai pedir pra Carolzinha, que está nos nossos bastidores, ler pra vocês alguns sonetos, para as meninas fazerem uma análise, mais ou menos, para vocês entenderem um pouquinho dos sonetos, né? Ter um acesso pequeno com a obra. Fica até mais fácil porque às vezes pode até mesmo algum dos sonetos que ela mesma lê cair na prova e vocês já sabem, já tem uma análise, uma interpretação, ou vocês conseguem entender, porque é um padrão, né? Tipo, mesmo sendo 99 poemas, ele segue um padrão. Então, às vezes a gente analisa um e você consegue assimilar a outro que provavelmente vai cair na prova. É importante também aprender a interpretar um poema, né? Porque é complicado, é treino isso, né? Prova do Enem, por exemplo, é
interpretação pura, né? Então a Sim. gente, analisando esses poemas, aprende a ir interpretando cada vez mais. Certo? Então, Carolzinha, leia pra gente, por favor. Então eu vou ler primeiro Vila Rica. Vamos lá. O ouro fulvo do ocaso as ovelhas casas cobre. Sangram em laivos de ouro as minas de ambição. Na torturada entranha abril da torre nobre, e cada cicatriz brilha como um brasão. Os ângelos plangem ao longo e indoloroso dobre. Em o último ouro do sol morre na serração. E, ao ser amortalhando a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extrema unção. Agora, para além do cerro, o céu parece, feito de ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina roçando o chão, cicia em prece, como uma procissão espectral que se move. Dobra o sino, soluça um verso de Dirceu, sobre o triste ouro preto, o outro dos astros chove. São palavras complicadas, né? Demais! Nossa! Demais! Quando a gente fala normal, a gente não imagina que deve ser desse jeito, não. É realmente bem complicado. É uma Realmente. experiência que hoje em dia nem acesso a gente tem, né? Redes Tem sociais. palavra mesmo que você perguntar pra mim o que significa, eu não vou saber te responder. Eu achei que professora de literatura É complicado. Uma greve também não é ensinando, né? Não tem como a gente ter saber se não é, a gente não tem esse acesso, não é mostrado. Se não for mostrado pra gente, imagine crianças que estão começando agora, né? É uma pena que esse português está se perdendo com o tempo, né? Mas tem que se adequar, que é interessante a atualização, essa coisa de mudança, mas também é uma pena que a gente perde muita riqueza do idioma, né? Principalmente nessa fase de vestibular, porque eles Porque pegam a gente o perde, mas eles continuam cobrando. É, exatamente. É verdade. Então, meninas, Bom, esse nome em si, Vila Rica, quer dizer bastante sobre a história dele como uma pessoa. Ele, por mais que ele tenha nascido no Rio de Janeiro, ele, no período da sua vida, já morou em Ouro Preto, em Minas Gerais, né? E ele fala bastante sobre essa cidade, que antigamente era conhecida como Vila Rica, por isso o nome. Então ele fala sobre o ouro da cidade, com as referências que ele faz no texto, né, sobre lua, sol. Ele fala das riquezas da cidade, da cidade que ele morava. E também, como a gente estava falando agora, ele possui bastante descrição, bastante métrica, a forma culta do poema, né, da língua. Então, nesse poema, porque, que nem a gente falou, é um período reflexivo que ele aborda no livro. Nesse poema específico, o principal é falar da riqueza da cidade. Mesmo que seja superficialmente, como é em todos os poemas, ele cita a riqueza, certo? Exatamente. Tem até uma parte que fala último ouro. O que quer dizer? Que antigamente possuía muita riqueza, muito ouro, mas por causa da extração, a cidade foi perdendo isso e agora não tem mais o que tinha antigamente. Né? É triste. Mas, sim, vocês trouxeram 2 poemas a mais do livro. E aí eu queria saber se antes disso tem outro da tarde. Na parte eu acho que tá. Então a gente já pode partir para os 2 extras que tem. Então agora, gente, a Carolzinha vai ler 2 poemas, 2 sonetos que estão fora da obra A Tarde, mas que também são do Olavo Bilac. Então primeiro eu vou ler a letra do hino à bandeira. Salve, lindo pendão de esperança. Salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par dessas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Eu trouxe esse soneto para a gente entender um pouquinho o nacionalismo que ele abordava em suas obras, né? É claramente um soneto extremamente nacionalista e o interessante é que foi um pedido feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, na época, Olavo Bilac. Então ele fez esse poema e depois foi enviado a Francisco Braga para que ele transformasse em música. E aí se transformou no hino da bandeira. Então, a gente consegue perceber os elementos da bandeira nesse soneto, ele descreve esses elementos, ele faz a descrição do céu, então é cada
característica que a gente abordou anteriormente de como os sonetos são descritivos. Né? É basicamente o enredo desse soneto. Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a Carol ia é a questão de como essa obra da Lua Amor, né, do hino, foi passada de geração para geração. Né? Não sei se na família de vocês também, mas a minha avó falava que quando ela era pequena, ela sabia isso muito cor, sabe? Contava e nem precisava de letra para olhar. E a minha mãe já conhecia, assim, umas partes ela sabia cantar, mas algumas ela já se perdia. E eu, assim, eu já li, mas se eu falo pra vocês se eu sei cantar, eu não sei. Mas alguns eu acho, eu tenho certeza que alguns nem têm acesso, mas também ouviram falar que existe muito da bandeira. E é uma pena, né, porque, tipo, o amor que ele escreve, ele mostra o amor que ele tem pela nação, pela questão do nacionalismo, e as pessoas hoje mergulharam, né? É a questão da cultura que se perde, né? Conforme as gerações vão passando, muita cultura. Igual aconteceu com o idioma, acontece também com muitas outras coisas. Então, agora a gente vai passar para a próxima. Então agora eu vou ler A Alvorada do Amor. Um horror grande e mudo, um silêncio profundo. No dia do pecado, amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava tremendo, disse: chega-te a mim, entra no meu amor, e a minha carne entrega a tua carne em flor. Preme contra o meu peito o teu seio agitado, e aprende a amar o amor, renovando o pecado. Abençoo o teu crime, acolho o teu desgosto. Bebo-te de uma em uma as lágrimas do rosto. Vê, tudo se repele, a toda a criação. Sacode o mesmo horror e a mesma indignação. A cólera de Deus torce as árvores, cresça, como um tufão de fogo no seio da floresta. Abre a terra em vulcões, encrespa a água dos rios. As estrelas estão cheias de calefrios. Ruge soturno o mar, turva-se hediondo o céu. Eu trouxe esse soneto porque dá pra gente entender um pouco do amor que ele trazia, né, que ele abordava nas suas obras. E fala sobre Adão e Eva, né, no Jardim do Éden. Religião floresce, né? Ele fala um pouco de Deus também. Exatamente, ele mostra ali o pecado original, né, quando a Eva comete o pecado original, e o que acontece quando, após isso, né, quando a natureza se enfurece, quando Deus se enfurece. E eu não trouxe o final do soneto porque é um soneto realmente muito comprido. Mas o que fala é sobre o amor de Adão por Eva, né? Ele não fica bravo com ela, mesmo eles tendo perdido o paraíso que eles viviam, ele não demonstra estar bravo com ela em momento algum. Ele acolhe ela, ele fala que vai abraçar ela, que vai ficar junto dela. Então, é um amor até acima de Deus, né? Eu confesso que a primeira vez que eu li esse soneto, eu fiquei um pouco, meu Deus, mas saiu um pouco contra o que diz na religião, né? Que ele coloca ali, o amor acima de Deus. Então, é isso, é só a descrição daquele amor avassalador que ele sente pela ela. E para finalizar, a gente já falou bastante sobre o Olavo Bilac, aprendeu bastante sobre ele, a gente já conseguiu abordar bem a obra, e a gente já conseguiu sair um pouquinho disso, que é muito interessante, né? Ter esse conhecimento, ter um acesso a mais. Então, É muito importante a gente, o fato da gente trazer poemas de fora dessa obra que a gente citou aqui, é o fato de, como se diz, a gente trabalhar um pouco sobre o Olavo Bilac, porque é importante a gente saber como ele trabalhava, como era a vida dele, para saber como ele passava isso realmente para os poemas, para a tarde em específico, que é o tema do nosso podcast, né? Entender o contexto geral Isso. Porque às vezes a gente pode ler e realmente não entender, às vezes por não saber do que se trata, de como ele aborda. Agora que a gente sabe que ele fala muito do amor dele pela pátria, sobre o parnasianismo, sobre o fato dele trabalhar com sonetos, fica mais fácil realmente de compreender a obra em específico, né? sim, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Ou a gente já pode começar a Eu finalizar? acho que é importante no dia da prova só ficar calmo, né? Ler com calma.
pra dor de cabeça e acho que é isso. Então, Larissa? Então, gente, pra finalizar, como a gente sempre faz, hoje, a partir de hoje, 5 de setembro, eu vou falar quanto tempo falta para a primeira fase ou o primeiro dia de cada prova, certo? Então, temos aqui 34 dias para a Unicamp, 41 para o primeiro dia do Enem, 55 para a FUVEST e eu não marquei aqui, mas falta 44 para a Unesp. Então, Tem um tempinho ainda para estudar, tem para pra entrar. vocês começarem a fazer o resumo de cada coisa que vocês têm e é isso, ficar tranquilo na hora da prova. Acho que é o mais importante, porque às vezes a gente fica muito pilhado, tipo, isso vai definir o meu futuro. Então, é justamente por definir o seu futuro que vocês precisam ter calma nesse momento tão importante da vida de vocês. Eu queria agradecer em meu nome também da BEM, de toda a nossa produção, por vocês estarem aqui presentes, por conseguir arrumar esse tempinho para explicar para o pessoal essa obra que é realmente tão complicada. Agradecer pela presença de vocês. Nós que agradecemos o convite. É isso, gente. Muito obrigada a vocês que estão assistindo e muito obrigada às convidadas. É Tchau. isso. Tchau. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e bom vestibular.